Tainara Menezes e falo diretamente dos estúdios do JD1 TV, onde iniciamos a primeira sabatina com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul pelo segundo turno. E o nosso primeiro entrevistado é o ex-secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, que disputa a vaga pelo PSDB. Eu quero lembrar e enfatizar que a nossa entrevista está sendo transmitida ao vivo nas redes sociais do JD1, pelo canal 4 da NET, na TV Educativa e em mais de 30 rádios de todo o estado. Candidato, mais uma vez, muito bem-vindo aos nossos estúdios e para iniciar o nosso bate-papo. A posição de Marquinhos era previsível, agora de Rose e André, apoiando o Contar. Foi previsível para o senhor? Bom dia, Tainara, uma satisfação estar de volta aqui, conversando com a população de Mato Grosso do Sul, cumprimentar a todos que nos assistem, nos ouvem, e dizer que essa discussão política, ela ocorre e a gente não tem controle sobre ela. Cada candidato define, cada liderança define seus apoios. O que eu posso dizer é que eu fico muito tranquilo porque nós temos um projeto e os apoios que nós recebemos são em função desse projeto, são em função da linha que nós traçamos para o Mato Grosso do Sul. E não vamos participar daquela velha política, daquela discussão que se negocia uma secretaria, negocia cargo, negocia uma coisa ou outra, né? Nós temos uma linha de trabalho e vamos nos manter firme nela, porque eu sempre digo, senão não vale a pena você começar um governo comprometido, né, com esse tipo de relacionamento, acho que não ajuda em nada a boa execução pelo executivo do trabalho que está sendo proposto. Então a gente respeita a decisão de cada liderança, né, e vamos continuar firme na nossa condução. Riedel, o Bolsonaro apoiou seu adversário no primeiro turno. Já agora no segundo ele se declarou neutro. O senhor segue confiando nele diante disso? Eu sigo confiando num projeto para o Brasil, né, e por isso que eu apoio o presidente Bolsonaro a sua reeleição. Sempre disse que eu tenho uma linha de convicção em relação ao meu posicionamento. Mesmo no primeiro turno, ele tendo feito uma declaração, mantive meu apoio a ele por entender que é melhor para o Brasil, é melhor para o Mato Grosso do Sul. Depois ele reviu a posição, viu que foi num momento absolutamente atípico, né? Uma discussão com a Soraya, que tem relação com o meu adversário aqui, discutiram esse assunto. O presidente Bolsonaro, num momento de pressão, anunciou aquela situação para responder a Soraya. E depois ele se colocou em neutralidade por 2 vezes consecutivas. Então eu confio que a gente tem um projeto para o Mato Grosso do Sul. E todos que queiram apoiar esse projeto serão muito bem-vindos. Eu voto e sou confiante na reeleição do presidente Bolsonaro por convicção. Se eleito, com qual quadro econômico a nível nacional o senhor governaria? Nós temos a expectativa da reeleição do presidente Bolsonaro e, se eleito for, essa expectativa se confirmando, nós vamos ver um Brasil que permanecerá em crescimento, em tendência de crescimento. E isso gera um quadro econômico favorável, porque o Mato Grosso do Sul, inserido no país, tem influência direta sobre esse ambiente econômico. Nós aqui somos o estado que mais cresce no Brasil. Demos uma demonstração de como conduzir a nossa economia, mesmo em tempos de crises severas, né? Lá no primeiro mandato, 15-16, eu era secretário, estava assumindo a pasta, a maior crise da República já vivida no país, né? Crise econômica. E depois a pandemia, uma crise sem precedentes do ponto de vista de saúde pública e econômica também como consequência. Mas o Mato Grosso do Sul fez o seu dever de casa e assistimos uma recuperação muito rápida da nossa economia. A gente espera governar num ambiente de crescimento, de desenvolvimento, de prosperidade, que ajuda muito na inclusão social, no equilíbrio da divisão das riquezas da sociedade, para a gente ter uma sociedade mais justa e melhoria na qualidade de vida das pessoas. Candidato, na sua avaliação, a campanha em Mato Grosso do Sul está debatendo pouco os grandes temas da vida estadual? Eu acho que sim, entendo que sim. Acho que a campanha devia ser mais propositiva, ela fica muito em torno de notícias falsas. Eu não estou discutindo uma eleição, o adversário tem colocado nos programas eleitorais o quão é apoiador ou recebe apoio do presidente Bolsonaro e não quer discutir o Mato Grosso do Sul. Não é? Nós temos uma
um desafio enorme pela frente em várias áreas da política pública e ele só fala nisso. Nós não estamos disputando a eleição para ver quem é mais bolsonarista. Nós estamos disputando a eleição para governar o estado de Mato Grosso do Sul. Quem sentar na cadeira dia 1º de janeiro, dia 23, vai ter o desafio de colocar a equipe, de conduzir política pública, de montar uma estratégia para a condução do governo. E eu acredito que a gente tem que mudar um pouquinho esse eixo de debate. Mas quem não conhece, não tem a capacidade, vai se fixar a questões nesse sentido e fugir dessa discussão sobre o projeto Mato Grosso do Sul. Candidato, o seu discurso pode se aproximar dos eleitores de Lula na reta final? O meu discurso ele é muito claro, né? De novo, nós temos que nos ater ao nosso projeto. E o nosso projeto, ele tem claramente um foco no desenvolvimento do Estado, com inclusão social, com sustentabilidade, com modernização dos processos, com digitalização. E essa vertente do social, da sustentabilidade, tem uma percepção positiva. Agora, acima de tudo, né, eu tenho a capacidade de sentar e dialogar com todos da sociedade. Eu tenho que ser governador de uma sociedade por inteiro, quem votou e quem não votou em mim. Né, coisa que eleitores de todos os lados e matizes ideológicas podem perceber na minha pessoa e no nosso projeto. Então, não é uma questão de aproximar ou não. É uma decisão que cada eleitor vai tomar. E, de novo, essa é uma escolha antiga da velha política, achar que um líder, um partido, vai comandar a decisão do eleitor. A conversa é direta com o eleitor. A conversa ela tem que ser, pela natureza hoje da comunicação, das mídias sociais, da capacidade do eleitor acessar as informações sobre o candidato e seu projeto, ela tem que ser direta. Então, cada eleitor vai tomar a sua decisão, independente de questão partidária, se vai votar em A ou B. Ela tem que confiar no projeto e no candidato. Candidato, agora vamos dar início à rodada de participações. E a primeira vem do Portal Jacaré, do Edivaldo Bittencourt. Bom dia, gostaria de saber do candidato como que ele vai buscar os recursos para garantir a ampliação do Mais Social de 300 para 450 e manter a conta de luz zerada de 162 mil famílias, já que a alíquota do ICMS de 17% pode causar uma perda de 1 bilhão e 300 milhões no orçamento de 2023. Nós temos que reequilibrar o orçamento. Nós não vamos afetar os programas sociais. Né? De R$300 para R$450, nós vamos ter um acréscimo no orçamento da assistência social que vai levar para algo em torno de 600, 650 milhões, ampliando o Mais Social, ampliando o pagamento da conta de energia e a tarifa social dos ônibus, das passagens de ônibus para quem precisa. Esses programas vão comprometer algo em torno de 650 milhões de reais por ano. E nós vamos garantir isso reequilibrando o orçamento sem onerar a volta e o retorno do aumento do preço das alíquotas de combustíveis. Nós temos como, a partir do crescimento do Estado, do desenvolvimento do Estado, garantir esses recursos para o social. A próxima pergunta é do Adriano Moreto, do Dourados News. Foi ele que fez. Foi ele? Bom dia, pessoal do JD1, aqui é o Adriano Moreto, do Dourados News. É um prazer estar participando com vocês dessa sabatina, né? E minha pergunta para o candidato Eduardo Rido tem a ver com Dourados, né? Candidato, eu queria saber quais os principais projetos que o senhor tem para o município, para a nossa região, caso seja eleito governador. Obrigado e até a próxima. Tá, obrigado, Moreto, pela pergunta. Perguntou sobre Dourados, né, os investimentos para o município de Dourados. A gente já tem investido muito nos 79 municípios quando eu fui secretário. Né, essa política de desenvolvimento lastreada na demanda de cada município, ela deu um resultado muito grande. Para fixar em Dourados, nós assistimos aí a pavimentação, o recap, né, das linhas de ônibus, a reestruturação de todos os 80 quilômetros das linhas de ônibus, todo o centro da cidade, quadrilátero, que passou por essa reestruturação, e obras estruturantes, né, como o viaduto ali do Anel, da 163, que liga a 463, a sede do DOF, com toda a reestruturação do Departamento de Operações de Fronteira, todo o início da Coronel Ponciano, que é a duplicação, revitalização de uma importante avenida em um eixo central para Dourados, a 463, que sai a duplicação até
o que fizemos ali no aeroporto, vamos concluir o aeroporto, o hospital regional que está em construção, entregue agora até o final do ano. E olhando para frente, Dourados vai receber um número muito grande de investimento em pavimentação dos bairros, que é um compromisso que eu fiz com o município de Dourados, né, que a gente possa ter essa reestruturação de importantes avenidas de Dourados, mas principalmente a pavimentação dos bairros de Dourados. A próxima pergunta é do Alípio Neto, do blog do Alípio. Alípio Neto, do blog do Alípio Neto. Candidato Eduardo Riedel. No primeiro semestre, Mato Grosso do Sul alcançou um montante de 774 milhões de dólares em receita com a comercialização de celulose, papel, madeira para o mercado externo. Sabemos que esse número foi 1,93% maior que os 749,5 milhões exportados nos primeiros 6 meses do ano passado. O que o senhor espera fazer para continuar com esse crescimento industrial no nosso estado, caso o senhor seja eleito governador? Muito obrigado. Alípio, obrigado pela pergunta. Realmente o estado de Mato Grosso do Sul ele tem experimentado um crescimento industrial muito acentuado e a gente espera trabalhar muito na troca de impostos por emprego, como a gente chama, simplificando todo um conjunto de medidas fiscais para atrair as grandes empresas, os grandes empreendimentos para o Mato Grosso do Sul. Então essa política ela deve permanecer para garantir a atração desse capital privado. Agora, o mais importante é o Estado ter a capacidade de investir naquilo que a empresa pede de contrapartida, seja a pavimentação de uma rodovia, sejam pontes, seja investimento no município onde a empresa irá ficar abrigada. E dou um exemplo claro, Ribas do Rio Pardo ou Inocência, que vai acontecer outro grande investimento. Nós vamos ter que ajudar o município a se reestruturar para receber esses investimentos. E esse é o compromisso que o Estado faz com essas empresas. Então, uma contrapartida e gera, só nessa nossa política de atração de empresas, gerou 24 mil novas vagas de trabalho. Isso é extremamente positivo para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Dando sequência, com a participação do Antônio Coca, do Ponta Porã News. Olá, eu sou Antônio Coca, jornalista em Dourados e também em Ponta Porã, e gostaria de perguntar ao candidato em relação ao esporte, se ele vai dar continuidade aos projetos implantados pela atual administração, pelo atual governo, e também o programa de Bolsa Escola e de construções de estádios e também de ginásios de esportes pelo Mato Grosso do Sul. Um abraço. Obrigado, Coca, pela pergunta, e falava hoje de manhã ainda sobre o esporte, e os projetos futuros para o esporte. E nós temos que ter uma prioridade absoluta com o desenvolvimento de uma política pública que contemple inserir dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, a prática esportiva de qualquer modalidade, porque ela é absolutamente transversal para o social, para a saúde, para a juventude, para o idoso, e nós vamos sim aumentar cada vez mais essa participação. Nos equipamentos, esse é um primeiro eixo de desenvolvimento para o esporte. Quando a gente fala equipamento, nós estamos falando dos ginásios, das praças, do atletismo, dos equipamentos de maneira geral que contemplem a prática de esporte como rotina do cidadão. E no fomento, seja dos jogos, desde o nível escolar até o Bolsa Atleta, o Bolsa Técnico, são instrumentos utilizados para estimular a prática de esporte. O Mato Grosso do Sul tem uma variedade muito grande de Bolsa Atleta, de faixas em função da performance, da idade, que ajudam muito na prática do esporte. E o Bolsa Técnico também, que é uma inovação nossa. Então, sim, Coca, nós vamos atuar de maneira muito firme no esporte para garantir esses investimentos na infraestrutura do esporte e no apoio à política pública aos profissionais do esporte, sejam eles técnicos, professores ou a quem pratica. Essa é uma necessidade da nossa sociedade extremamente positiva também para o nosso desenvolvimento. E agora, candidato, é a vez do Joel Silva, da FM Capital e TV Educativa. Quero cumprimentar o candidato Eduardo Riedel e fazer a seguinte pergunta. Mato Grosso do Sul é considerado, a gente fala muito, que é o estado que mais cresceu economicamente durante a pandemia. Se esses números são reais, se temos dados que atestam isso, estudos que atestam isso, e no caso de positivo, o que a gente pode esperar então de um cenário pós-pandemia?
Joel, obrigado pela pergunta. De fato, é um dado afirmativo, concretizado. Mato Grosso do Sul, nos 3 anos, 2021 e esse ano de 22 que se encerra, termina com a expectativa de 4,9% de crescimento do seu PIB, quase 10 vezes a média nacional para o período de pandemia, porque nós soubemos conduzir pandemia e economia, sem prejudicar muito as atividades que foram afetadas pela pandemia. E nós soubemos retomar rapidamente a normalidade das atividades também, injetando recursos naqueles setores que foram mais afetados, fazendo essa gestão contracíclica que a gente chama para esses setores da economia. E a expectativa é muito positiva, porque nós já estamos a pleno vapor, a pleno crescimento em várias áreas da economia, e nós estamos vendo todo esse processo de atração do capital privado para o Estado, que ajuda muito nesse crescimento. Então a nossa expectativa é muito positiva e Mato Grosso do Sul vai continuar liderando o maior crescimento do Brasil aí entre os primeiros estados, sem dúvida nenhuma, Joel. Encerrando essa rodada de participações, é a pergunta do Danilo Costa, do portal JD1. Candidato Eduardo Riedel, bem-vindo ao JD1, a nossa sabatina. Essa eleição ela teve vários momentos. Ela teve um momento da inevitabilidade da disputa Marquinhos e André no segundo turno. Ela teve o senhor começando a crescer. Ela teve o candidato Contar começando a crescer. Ela teve a Rose em alguns momentos dando a impressão que poderia dar muito trabalho. Ela teve as denúncias contra o Marquinhos. Ela teve a fala do presidente Bolsonaro num debate da Rede Globo. E hoje, depois de tudo isso, depois de tantos acontecimentos, de tantas viradas, Eduardo Riedel e o capitão Contar, como o senhor vê esse cenário que se estabeleceu e que hoje definirá o rumo da eleição e do Estado nos próximos 4 anos? Danilo, obrigado pela pergunta. Eu acho que só corrobora aquilo que eu falei, que os eleitores sul-mato-grossenses, eles estão atentos e olhando e conversando diretamente com o candidato e com os projetos, que não são mais levados por cabresto, por partidos, siglas partidárias, ou lideranças antigas, ou a velha política, que às vezes se une para fazer frente a uma nova proposta, a um jeito de fazer as coisas. Então eu vejo com muita naturalidade que tanto eu quanto o meu adversário vamos percorrer esse caminho nos próximos 15 dias, levando essa mensagem do que cada um tem para oferecer em termos de projeto para o Mato Grosso do Sul. E da minha parte eu acrescento um elemento a mais, que as pessoas conheçam a história de cada um, conheçam a capacidade de cada um, que cada um já conseguiu fazer na sua trajetória, na sua vida, em relação ao coletivo. É muito importante que o eleitor tenha esse discernimento, essa capacidade de análise, esse senso crítico para tomar a sua decisão. Governar um Estado não é tarefa simples, é complexo, são mais de 80 mil servidores, entre ativos e inativos, com muitas áreas de política pública que impactam diretamente a sua vida, a vida de quem está no dia a dia trabalhando, conseguindo sobreviver, viver, progredir dentro das suas condições. E políticas públicas são essenciais para que isso seja criado na expectativa das pessoas, esse futuro que se avizinha, essa melhora na qualidade de vida. Então eu peço que as pessoas olhem essa trajetória de vida para que a gente tenha o melhor resultado nas eleições. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira sabatina com o candidato Eduardo Riedel, que concorre pelo segundo turno ao governo de Mato Grosso do Sul. Candidato, mais uma vez eu agradeço a sua participação, peço perdão pelos problemas técnicos, estamos ao vivo e eu quero abrir o espaço para o senhor deixar as suas considerações finais. Tá ok. Muito obrigado, Tainara, pela oportunidade, agradecer não só ao JD1, mas todo o pool de imprensa que nos ouve, que nos assiste, pela oportunidade de falar com você um pouquinho. Justamente nessa reta final das eleições, a gente sempre fala que não é mais uma eleição, é um momento onde a sociedade vai decidir o futuro do Mato Grosso do Sul e o futuro do Brasil. Então nós pedimos que vocês possam olhar com muito cuidado, com muito senso crítico, cada um dos candidatos. São 2 candidatos aqui para o Mato Grosso do Sul e são 2 candidatos no Brasil. Eu tive a oportunidade de atuar firmemente em instituições importantes do Estado e em âmbito nacional para poder construir um Brasil melhor, um segmento produtivo melhor e ajudar no desenvolvimento do Estado.
e a oportunidade de participar do Executivo Estadual, dando minha contribuição para criar políticas públicas que fizessem a diferença na vida das pessoas, para criar uma gestão dentro do governo que desse mais eficiência a essa estrutura pública que se põe presente na realidade nossa dos fatos, e a gente pudesse criar as condições de ter um Estado que invista em pessoas, invista em resultado. E peço que vocês olhem com muito carinho a história de vida de cada um dos candidatos para tomar a sua decisão. E nesse sentido, peço o voto para mim, 45, Eduardo Riedel para governador, e no Brasil, quero pedir voto para a reeleição do presidente Bolsonaro, por entender que o projeto para o Brasil está muito alinhado com o projeto para o Mato Grosso do Sul. Liberdade, acima de tudo, desenvolvimento, crescimento, oportunidade para as pessoas, com um olhar muito atento ao social, à preservação, ao desenvolvimento sustentável, um olhar muito atento às injustiças que existem na nossa sociedade, para que a gente tenha esse crescimento pautado na inclusão social. Extremamente importante isso. E peço o seu apoio, o seu voto 45-22 no dia 30 de outubro. Muito obrigado. jotd1noticias.com. A notícia no seu celular.